O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortarem o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma outra parábola para nos falar do reino dos céus. E nessa parábola ele fala de toda uma trama onde um inimigo de um senhor de terras acaba semeando em sua plantação sementes ruins, sementes de joio, que acabariam por atrapalhar a sua plantação. E os empregados chegam para o patrão preocupados e perguntando se o patrão gostaria que eles arrancassem aquele joio. É interessante porque muitas vezes a nossa postura na vida é essa, de querermos arrancar tudo aquilo que nos incomoda, nos atrapalha, tudo aquilo que é contrário ao nosso pensamento, à nossa vontade. Mas a resposta do patrão é muito interessante. Ele diz para deixar também o joio, porque se tentassem arrancá-lo, poderiam também arrancar o trigo, arrancar aquilo que é bom. E Jesus diz que no tempo da colheita, quando o trigo estiver no ponto correto, o patrão dirá aos que têm a responsabilidade de separar, de guardar os frutos, que separem então os frutos bons dos frutos maus. Aqui nós devemos aquietar o nosso coração, porque aquele que distingue qual é o fruto mau é Deus. Aquele que sabe quais são as ervas daninhas que devem ser arrancadas é Deus. Então, meus irmãos, aprendamos a aquietar o nosso coração que deseja arrancar o mal, arrancar as ervas daninhas, arrancar aquilo que nos incomoda, e deixemos nas mãos de Deus, porque Ele sabe o momento de arrancar, Ele sabe a hora certa de tirar aquilo que não é dele. Por isso, irmãos, confiemos em Deus e não julguemos os nossos irmãos, não julguemos as atitudes daqueles que nos são próximos, mas confiemos em Deus, que no tempo certo, Ele que conhece todos os frutos, separará aqueles frutos que devem ser queimados daqueles que devem permanecer e permanecerão nos céus. Por isso, rezemos a Deus, pedindo essa graça da confiança na ação dEle, cientes de que aquilo que nos incomoda, nos atrapalha, não foi tirado ainda, é porque não chegou a hora. Ó Pai,
Dai-nos a graça de crer no reino dos céus, como um reino onde o Senhor retirará todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que impede de vivermos o amor. Pedimos isso, ó Pai, para que tenhamos uma vivência livre de julgamentos, de preconceitos, de condenação, mas que possamos colocar em Tuas mãos, segundo a Tua vontade e no Teu tempo, o poder e a força de retirar da nossa vida aquilo que não é bom, aquilo que realmente incomoda, atrapalha a nossa caminhada ao céu. E dai-nos o dom da compreensão para entendermos que se algo nos atrapalha, algo nos irrita, algo nos incomoda, mas se esse algo ainda não foi tirado, dai-nos a graça de compreender que é para nossa salvação, que é para que algo melhor aconteça na nossa vida. Amém.